Graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu vou começar com uma apresentaçãozinha breve, apesar de que vocês já sabem o meu nome. Eu me chamo Rogério Ribeiro, sou presbítero, pela graça de Deus. Casado de filhos, meu filho mais velho casado também, mora em Portugal, e a minha filha mora comigo. Ela e o bebezinho dela, Nantes, morando comigo agora. Gosto muito de ler. Livros, tem uma diferença do pastor de vocês, que eu não leio só teologia, né? Eu leio fantasia e leio história de quadrinhos. Eu sou aficionado por gibi de super-herói. Olha, contraste. Tem tudo a ver com teologia, né? Ixi. Sou apaixonado por gibi de super-herói. E quero dizer para vocês que me sinto muito honrado em estar aqui com vocês. E a gente vai começar um assunto, deixa eu só dizer uma coisa para vocês que eu acho que vocês já sabem. O pastor Gigard falou que estava tendo como base nas escolas bíblicas esse livro aqui, que é Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. É um livro para gente que lê muito, é bem simples, mas com certeza para vocês tem um conteúdo importantíssimo para que vocês tenham pelo menos uma base para o assunto que a gente vai iniciar, né? Não necessariamente iniciar, mas é porque assim, a teologia sistemática ela é dividida em várias matérias. Eu acredito que o pastor de vocês já tenha falado sobre os atributos de Deus. Eu até assisti alguns vídeos durante a pandemia sobre a doutrina do pecado, que tem uns nomes bonitos, sabe? Essas doutrinas na teologia. Pecado é assim, ó, não é só pecado, né? Lá a doutrina do pecado é chamada hamartiologia, né? Que é a doutrina do pecado. E a gente vai estar, e vocês também estudaram antropologia, né? Que é a doutrina do homem, que está dentro do mesmo contexto. E a gente vai começar hoje, por sugestão do pastor Gigard, um assunto fundamental chamado, tem uma palavra não, né, Major? Vou escrever aqui embaixo. Marcador tem. A lição que nós vamos, o assunto que a gente vai começar a estudar hoje é esse aqui. Soteriologia. Tá? Parece nome de remédio, né? Mas não é. Soteriologia é uma palavra grega composta de duas palavras. A gente vai explorar um pouquinho o significado dessa palavra aqui. Porque quando a gente pergunta para alguma pessoa, tem gente que diz que já é sabichão, aí diz, não, soteriologia é a doutrina da salvação. A priori né? A priori, soter é salvação, e logia é doutrina, né? Doutrina, estudo, então seria, a princípio, doutrina da salvação. Por que isso é importante? É importante, meus queridos, porque a grande maioria dos crentes, elas não têm uma noção do que realmente foram salvos. Se você chegar com um crente, ele vai dizer que Jesus salvou ele, né? Acho que todo crente sabe disso. Não, Jesus me salvou. Agora, salvou de quê? Muitas pessoas acreditam que Jesus salvou a gente do diabo, né? E Jesus não livrou a gente do diabo. Por incrível que pareça, Jesus livrou a gente de Deus, né? Eu falei isso uma vez na igreja lá, e o pastor Humberto se assustou, mas depois ele entendeu, né? Que Jesus não veio para nos livrar do diabo, Jesus veio para nos livrar do Pai, da ira do Pai, porque o diabo, coitado, né? O diabo, como disse Lutero, é o diabo de Deus. O Martinho Lutero tem essa célebre frase aí de que o diabo é o diabo de Deus, no sentido de que ele não tem o poder de fazer absolutamente nada que Deus não permita que ele faça. Nós vemos um exemplo bem prático disso na história de Jó, né? Que o diabo ele não pode fazer nada com Jó enquanto Deus não permite. Quando Deus permite, ele azucrina a vida do povo do Jó, né? Mas enquanto Deus não permite que o diabo faça aquilo lá, ele não tem como fazer nada
contra nenhum de nós, né? A Bíblia está repleta de expressões que nos ensinam essa verdade. O próprio Senhor Jesus disse que aqueles que estão na mão dele, o maligno não consegue tocar. Eu fico abismado com o nível de poder que uma boa parte dos crentes concedem a Satanás. Eu acho que o local onde o diabo tem mais poder é dentro da igreja evangélica, porque os incrédulos brincam com o poder do diabo, né? Eles tiram brincadeira com o poder do diabo, mas os crentes morrem de medo do diabo. Devia ter medo de Deus, né? Mas tem mais medo do diabo do que de Deus. O diabo é o exato oposto de Deus, e isso a Bíblia não ensina. Essa questão de um Deus do mal e um Deus do bem é chamado de dualismo. Nós não temos um Deus do mal e um Deus do bem. Nós temos um Deus todo-poderoso e temos um anjo caído, que é o diabo. Se você for comparar o nível de poder de Deus, eu não vou dizer nem de um Deus, estou falando do nível de poder do Deus, do único Deus verdadeiro, com o nível de poder de um anjo, não há comparação entre isso, certo? Então o diabo, ele não tem essa bola toda que os crentes dão para ele não, certo? Se você é uma das pessoas que gostam de exaltar o poder do diabo, pelo amor de Deus, se converta nessa área, certo? Shake it easy, brother, dê um pouquinho de paciência, que ele não é essas coisas todas não, não é essas Coca-Cola todas não. Agora, o nosso Deus, esse sim, tem todo o poder nos céus, na terra e em qualquer outra dimensão que você imaginar. É porque a física quântica agora está descobrindo que existem várias dimensões. Né? Vários universos paralelos. Eu não sei se existem esses universos não. Sei de uma coisa, que se existir esses universos, Deus é Deus nesses universos também. Não sei se existe, mas se existir, Deus é Deus também nesse universo. Eu queria ler só um texto aqui com vocês. Espero que todos tenham trazido Bíblia. Em Romanos, capítulo 1, só para a gente começar. Romanos capítulo 1, verso 16. Eu passei um tempo só na minha casa, né? Eu não sei, Deus sabe todas as coisas, mas eu passei um tempo só na minha casa, sem ir para a igreja nenhuma. Passei um ano em casa. E nesse ano a gente passou 8 meses estudando a carta aos Romanos. Dentro desses 8 meses a gente ia começar o capítulo 4. Eita glória! A gente estava estudando de uma forma quase exaustiva, não existe exaustivo se falar de Bíblia, né? Quanto mais você cabe, mais você encontra. Mas a gente, durante esses 8 meses, a gente conseguiu estudar 3 capítulos de Romanos. É uma carta riquíssima. E é o livro que todo reformado ama, né? Se a gente tivesse que escolher um livro da Bíblia para ficar, com certeza seria a carta de Paulo aos Romanos, porque é um livro completo. O versículo 16 do capítulo 1 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, eu quero colocar essa palavra salvação entre aspas, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Só essa palavra que eu gostaria de ler, esse versículo, para a gente começar o nosso assunto. Queridos, nós não vivemos, o ser humano, ele não vive como ele originalmente foi planejado para viver. Os próprios cientistas afirmam que a gente usa 10% da capacidade do nosso cérebro, né? Você imagina que com 10% a gente já faz um mundo de coisas. Agora imagina você se a gente realmente tivesse a capacidade de usar os 100% do nosso cérebro. Eu não sei se vocês já se perguntaram, eu já me perguntei, certo? Por que Eva, ela não se assustou quando a serpente falou? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso. Porque, veja bem, se hoje você está num local assim, e de repente o seu gato, eu sou doido pro gato, tenho 8 gatos em casa, fora da rua que eu alimento. A pessoa, se eu estou lá conversando na minha cama, dorme 2, 3 gatos, e se um deles, ei, cuidado com o teu pé para não bater em mim aí e tal, meu amigo, eu saio correndo, não tinha perigo de eu ficar conversando com o gato não, né? Mas a mulher está lá numa boa, olhando para a árvore, né, saboreando lá o fruto com os olhos, e de repente um animal fala e ela não se assusta.
rapaz, por que isso aconteceu? Né? A narrativa diz isso, que ao invés de se assustar, ela simplesmente fica dialogando com a serpente. Isso não é dogma, pelo amor de Deus, eu não estou dogmatizando isso, mas eu fico imaginando, será que quando o homem foi criado, ele não tinha capacidade de usar esse 100% da capacidade cerebral dele? Não estou dizendo aqui que as coisas eram como nas fábulas, né? Nas fábulas os animais falam. Vocês sabiam? Só o que tinha de primeira vez, hoje não tem mais não, hoje mudou tudo. Mas no meu tempo de criança, só o que tinha era a história do sapo que falava com a raposa, da raposa que falava com a onça, aquelas fábulas, né? O pessoal usava os animais para trazer lições para a gente, sempre tinha uma moral, a história. Então, ou os animais falavam naturalmente, isso não é dogma, pelo amor de Deus. Vá sair daqui dizendo que eu disse para vocês que antes todo bicho falava. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que algo aconteceu ali para que a mulher não se assustasse com a fala da serpente. Ou vocês acham que isso é natural? Eu não acho que seja natural. Ou a capacidade cerebral da mulher poderia fazer com que ela, ou ele e ela, o casal, só tinha eles dois lá, né? Que eles pudessem entender o que os animais falavam. Vejam bem, pelo amor de Deus, eu não estou dogmatizando isso aqui, não estou ensinando isso aqui. Eu estou dizendo que algo aconteceu para que a mulher não se assustasse com a palavra da serpente. O fato é que o pecado, ele arruinou a imagem de Deus no homem. Nós sabemos que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, e isso não é uma expressão literal. Deus não parece com você, não é isso que essa expressão quer dizer. A gente não tem tempo para explorar a ação que Marco tem agora, mas não é necessariamente isso que a Bíblia quer dizer. Mas cada ser humano, ele possui, ele recebe de Deus alguns atributos que são os atributos comunicáveis de Deus, e a partir dali então ele passa a ter essa semelhança com Deus, certo? Ele tem poder de decisão em algumas coisas, lógico, não todo. Ele tem poder de criar, ele tem poder de destruir algumas coisas. Então, o ser humano, ele é uma espécie de síntese de Deus. Quero que você entenda isso. Apesar de que há um salmo, né, onde está escrita a expressão lá, vós sois deuses, não quer dizer que o ser humano é um Deus menor, não é isso. Mas ele recebe de Deus alguns atributos comunicáveis, que torna a pessoa, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Com a queda, essa imagem e essa semelhança de Deus, ela foi avaliada. A doutrina reformada, ela chama isso de depravação. Ela afirma que a mente do homem hoje é uma mente totalmente depravada, né? Que não há a menor possibilidade de o homem trazer em si verdadeiramente a imagem de Deus, apesar de que ele guarda alguns resquícios. Então, o que é o pecado? Vocês já estudaram com certeza sobre isso, quando estavam estudando a martiologia lá. O pecado, ele é transgressão da lei de Deus. O conceito mais simples do pecado, mais resumido do pecado é esse. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4, João vai dizer isso. Pecado é transgressão à lei moral de Deus. Não a lei de uma forma total, mas a lei moral de Deus. Quando a lei moral de Deus é transgredida, o que seria a lei moral de Deus? Os 10 mandamentos, certo? Nós sabemos, eu acredito que vocês com certeza sabem, que nós não somos salvos pela obediência à lei. Nós somos salvos pela graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo. Mas a lei moral de Deus, ela é a característica de uma pessoa salva. Pessoa que coloca em prática os 10 mandamentos são as pessoas que receberam de Deus a revelação interior e querem agradar a Deus, e não para ser salvo, mas porque são salvos, praticam a lei moral de Deus. E, infelizmente, nós não somos capazes de cumpri-la na sua totalidade. De vez em quando a gente tropeça na lei de Deus, e é por isso que nós continuamos pecadores, né? O pecado, ele é aquela coisa, não é o que você faz. O pecado é o que você é. Não é o ato do pecado em si que
que significa hamartiologia, mas o estado do pecado. O homem ele nasce no estado de hamartia, estado do pecado. Nasce pecador. Nós nordestinos aqui, quando nasce uma criancinha, a gente diz o quê? Nasceu um comedorzinho de rapadura, né? Nasceu um comedorzinho de rapadura. Aí Deus diz assim, nasceu um pecadorzinho. Todas as crianças já nascem no estado de pecado. Aí existe uma doutrina aí, que eu não sei, deve ter partido da Igreja Católica, né? De que as criancinhas são salvas porque são inocentes. Não. A salvação das criancinhas também é por causa da graça de Deus em Jesus Cristo. A graça de Deus em Jesus Cristo salva as criancinhas também. Porque se Deus não tivesse providenciado esse plano da salvação, onde as criancinhas iriam depois que morrer? Porque elas também são pecadoras. Elas herdaram o pecado de Adão. Todo mundo quando nasce no estado do pecado. Então assim, queridos, num universo criado por Deus, o pecado ele não deve ser aprovado. Porque Deus é tão maravilhoso, e a gente vai já ver aqui uma série de atributos de Deus aqui, que o caráter de Deus, ele não pode, certo? Não é permitido que Deus possa conviver com o pecado no ser humano. Da mesma forma como Deus se alegra na santidade dele, que Deus se alegra na santidade dele. Quando você chama Deus bendito, é isso que você está dizendo. Deus bendiz a si mesmo. O homem não pode se bendizer a si mesmo. Deus pode se bendizer a si mesmo. E ele se bendiz a si mesmo. Então, a bênção de Deus, ela não tem como ela coabitar com o estado de pecado do ser humano, certo? Daí, então, é que necessariamente Deus teria que elaborar um plano para que o homem pudesse reatar o seu laço de comunhão com Deus, certo? No Novo Testamento, o substantivo pecado, porque tem o substantivo e tem o verbo, né? O substantivo é a palavra pecado, o verbo é pecar, pecou, pecará, a ação. Tem o estado do pecado e tem a ação do pecado, o ato do pecado. No Novo Testamento, ele aparece cerca de 60 vezes essa expressão só nas cartas de Paulo, certo? Para você ver como Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com relação ao estado de pecado do ser humano. Hoje, a teologia que está sendo abraçada por uma boa parte das igrejas, isso é lamentável, é uma teologia que não fala sobre o pecado. Hoje falar sobre o pecado assusta as pessoas. Eu acho que a palavra certa é essa, né? Deve assustar. Porque tem gente que não quer de forma nenhuma ouvir sobre o pecado. Quer ouvir uma palavra que venha a encher o seu ego, fazer com que ele se sinta realmente aquele pregador coach falou, o David Leonardo, né? David Leonardo disse em uma das suas palestras que Deus está perdido sem você, né? Que você é o centro de Deus, que Deus sem você ele não sabe o que fazer na vida. Então, isso é uma baboseira que não tem limite, né? Para não dizer uma palavra torpe, eu vou usar baboseira, porque é tanta besteira o negócio de você imaginar que o ser humano é o motivo da existência de Deus. É o total oposto, na verdade. Se não fosse Deus, o que seria de nós? Agora, se não fosse nós, se não fosse a existência do ser humano, Deus continuaria sendo Deus da mesma forma. Não há como você imaginar. Lógico que Deus ama você, mas ao ponto de você entender que você, sem mim, Deus estava perdido. Meu irmão, se você tem esse conceito aí, eu sinto muito lhe dizer que você está enganado, né? E se você morrer hoje, amanhã faz 2 dias para Deus. Não perdeu nada com isso. Ele não perdeu nada com isso. Nem diminuiu nem aumentou, né? Em Romanos, Paulo fala, eu digo em Romanos, mas ele fala em outras cartas também, mas mais especificamente em Romanos, Paulo trata o pecado como Senhor. Aliás, tem 3 coisas na Bíblia, no Novo Testamento, que são tratadas como Senhor. Um é o próprio Senhor Jesus Cristo, a outra é o pecado e a outra é o dinheiro, né?
Só essas três coisas são chamadas de Senhor no Novo Testamento. Não sei se você sabia disso. Mas daí você vê a importância, e nesse sentido, a importância negativa do pecado. Isaías 59, no versículo 1 e 2, a primeira parte do capítulo, todo mundo adora quando alguém diz isso. Quer alegrar a igreja, você diga essa palavra aí: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir. Até aqui todo mundo, oh glória, né? Glória. Oh xaramanaga, né? Até aqui o pessoal se alegra com a beleza, mas o resto da palavra, né? Mas, é o resto da palavra, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, esse restante da palavra aí é a síntese da nossa condição diante de Deus. Nosso pecado, ele fere a santidade de Deus. Lá em Abacuque vai dizer que Deus é tão puro de olhos que não consegue contemplar o pecado. Aí a Bíblia está recheada de expressões que nos afirmam categoricamente que Deus não comunga com o pecado do ser humano, né? Em contrapartida a essa condição do homem, condição de queda do homem, esse livro aqui, quando você vai estudar acerca de Deus, é bem resumido, mas é muito bom. Se você puder adquirir depois esse livro, seria interessante, viu? É mesmo para você ficar em casa, devorando, comparando as sugestões que ele dá aqui dos versículos bíblicos, você olhar, conferir se realmente tem sentido. Aqui nesse livro, ele dá 23 atributos de Deus, certo? Nesse livro aqui. Primeira coisa, ele diz que Deus existe. Filosoficamente, essa expressão Deus existe, ela perde o sentido, né? Alguns pastores até dizem que Deus não existe, Deus é. E quando ele afirma que Deus não existe, algumas pessoas se escandalizam. Eu não vou partir desse princípio filosófico, não estou querendo, estou só trazendo para vocês esse conhecimento aqui, que Deus, se ele existe, ele cabe dentro da existência, e se ele cabe dentro da existência, então ele não é o Deus Todo-Poderoso, porque ele criou a existência, e isso é um argumento filosófico, mas a Bíblia vai dizer que Deus existe, certo? Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 1, no versículo 19, há uma confirmação da existência de Deus. Esse logo está na bênção. Está escrito assim no versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Seguindo a leitura, está escrito assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, o ser humano, ele não tem como afirmar no dia do juízo que ele não acreditou em Deus porque não teve uma revelação de Deus. Porque existem duas revelações de Deus no mínimo, para que o homem não possa se justificar diante dele. Primeiro é a revelação natural, através da natureza, essa que Paulo está falando aqui, e a outra revelação é a lei, certo? A lei que Deus deu para a revelação especial, Deus deu para os judeus, a revelação especial para os judeus, revelação natural para toda a humanidade. Todo ser humano, independente de onde quer que ele nasce, se ele nascer no Cabobró, antigamente essa palavra era uma coisa que não existia, mas eu descobri que tem um lugar no Pernambuco que se chama Cabobró, né? Então ninguém pode nem usar essa palavra, né? Acaba nascendo no inferno da pedra, bom, duvido que exista isso, né? Acaba nascendo no inferno da pedra, ele não pode chegar e dizer: eu nunca acreditei em Deus porque eu nunca tive revelação. De acordo com a Bíblia, Deus coloca essa revelação na natureza e dentro do coração do ser humano. Só para você ter uma ideia, você já deve ter visto, aquelas tribos indígenas, não somente brasileiras, mas em qualquer parte do mundo, eles têm os seus rituais, né? E tem as batidas de tambor que são caracterizadas, né? Vamos bater para a chuva, aí para a chuva, digamos que seja assim. Agora vamos bater para Deus mandar a caça.
Aí já não é mais assim, a caça já é outro tipo. Então eles têm dentro de si uma espécie de código de comunicação com a entidade divina. Todo ser, ele tem no seu coração a ansiedade de adorar um ser superior a ele, né? As culturas de todas as nações, elas têm os seus panteões, né? Uma das que eu gosto muito, não que exista, mas devido àquilo que eu falei no início, de gostar de super-herói, são duas culturas muito exploradas no mundo do super-herói, é a cultura nórdica, né? O panteão nórdico. Quem sabe dizer o nome de um deus nórdico? Não, tu não pode responder não. Foi tu que respondeu ou foi o Jardel? Foi o Jardel, né? Ah, tá certo. Ó, tem o Thor, né? Quem é o Bambambam na cultura nórdica? É o pai do Thor, que é o Odin, né? Odin é o todo-poderoso na cultura nórdica. E a outra cultura muito usada nos super-heróis é o panteão grego. Esse é até mais fácil. Quem é o Bambambam no panteão grego? Zeus. É só você tirar o D, né? O Bambambam no panteão grego é o Zeus. E todas as culturas têm os seus panteões, né? As suas divindades. O homem, ele nasce com essa tendência a adorar alguma coisa. No Brasil, o Deus dos índios, quem sabe o nome do Deus dos índios? Tupã. É, o Deus maior dos índios é Tupã. Quando eu era criancinha, lá em Barbacena, eu tinha 7 anos de idade, não, 6 anos de idade, 6 anos de idade. Eu cantava uma musiquinha que eu nunca esqueci, Zé. Era assim: foi Tupã, foi Tupã, foi Tupã, foi Tabajara na terra de Tupã. Aí dizia um bocado de coisa de animais e tal, mas é uma canção que vem dos índios, tá entendendo? Eles louvavam a Deus. Essa canção queria dizer o quê? Que Deus criou todas as coisas. Só que Deus, para eles, o nome do Deus para eles é Tupã. E para nós, qual é o nome de Deus? Jeová de Assis Albuquerque, Jeová Ribeiro da Silva. Não é. Colocar esse nome em Deus, não foi? Mas não é Jeová, sabe? Mas na realidade, Deus não tem nome. Se a gente tivesse que dar um nome para Deus, seria aquilo que ele disse para Moisés. O nome que ele deu para Moisés deixou o povo de Moisés mais confuso do que onde ele perguntar. Porque se ele soubesse que a resposta que ele receberá aquela, não tinha nem perguntar. Né? Ele pergunta: rapaz, eu vou lá e tal, falar do Senhor, e se perguntar o nome do Senhor, eu digo o quê? Qual foi o nome que Deus disse? Eu sou o que sou, da Silva Salva. Então, meu amigo, essa resposta deixou o povo de Moisés mais confuso. Rapaz, eu sou, isso é nome de gente. Mas o nome de Deus é esse, por conta da sua condição de ser. Ele é. O que quer dizer que Deus não foi e Deus não será. Ele simplesmente é. E para Deus não existem as condições de passado, presente e futuro como existe para a gente. Deus vive num presente contínuo. O passado para Deus é presente e o futuro para Deus é presente, porque ele contempla a coisa de cima, né? Mas esse nome Jeová aí foi um nome que os tradutores brasileiros acabaram colocando, e muito crente, ó Jeová, né? Principalmente os canelas de fogo, né? Os canelas de fogo, o nome de Deus é Jeová. Nada contra os canelas de fogo. Eu prego em igreja de canela de fogo também, por incrível que pareça. Eu prego na igreja de vez em quando que a entrada é 7 da ar. Eita! Eu digo: eita menino, e o cara com o paneiro lá desafinado. Rapaz, é uma fofura. Deixa eu falar. Então, em primeira instância, Deus existe. Esse livro afirma, e a Bíblia afirma que Deus existe. Outro atributo de Deus é que ele é independente. O que significa dizer que Deus é independente? Significa dizer que Deus não precisa de nada e nem de ninguém para fazer qualquer coisa. Não se engane. Olha, uma coisa que me deixa incomodado, é esse negócio dos pastores dizer assim: não, mas ore, porque a oração move o dedo de Deus, e você orando, Deus vai fazer. Olha, irmão, não é bem assim, certo? Para você não se frustrar e achar que Deus não gosta de você, não é esse o caso. Vai ter orações que você vai fazer e Deus não vai atender.
Vou dar um exemplo bem prático, um camarada que era assim com Deus. Me diga aqui, sinceramente, você acha que é mais íntimo de Deus do que Davi? Porque o único homem na Bíblia que existe essa expressão, era um homem segundo o coração de Deus, era Davi. Então eu já saio da finta, né? Eu já sei que eu não sou, que eu não tenho a mesma bola que Davi tinha. Já sei que eu não tenho essa mesma bola. Um homem segundo o coração de Deus. Quando ele... Cerveja local, 350 logo quando Davi cometeu aquele deslize dele lá, o adultério dele com Batseba, ela engravidou e nasceu um filho, certo? E Davi se apaixonou por esse filho. Esse filho ficou doente. Davi orou insistentemente, entrou dentro do quarto, jejuando de dia e de noite, para que essa criança fosse curada. E Deus realmente curou o menino, não é isso? Não. Deus matou o menino. Para que um cara mais íntimo de Deus que Davi, Deus não ouviu essa oração de Davi. Então quero dizer para você, lamentavelmente, meu querido irmão, vai ter oração, e você vai arrancar a bolacha do seu joelho de orar, e Deus não vai lhe atender. Não quer dizer que Ele não vai lhe ouvir, Ele não vai lhe atender. A oração que Deus atende é somente a oração que é feita de acordo com a vontade de Deus. Se você estiver sintonizado com Deus, e você orar algo que está dentro da vontade de Deus para a sua vida, pode ter certeza que aquilo vai acontecer. Mas se a sua vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, você vai morrer de orar, vai jejuar até desaparecer. E Deus não vai atender, certo? Ele é totalmente independente, Ele faz aquilo que Ele quer. Inclusive na salvação, Deus faz aquilo que Ele quer. Está escrito nos livros da lei, no Pentateuco, e Paulo enfatiza em Romanos capítulo 9, que às vezes quando a gente cita essa passagem, parece até que Deus é arrogante, mas não é, Ele é só uma coisa, Ele é Deus. Não há como você comparar Deus com absolutamente mais ninguém. Deus não é um ser humano. Tem crente que acha que Deus é um super ser humano. Não é, Deus é Deus. Não há quem comparar. Aí Deus fala o quê? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ora, meu irmão, quem sou eu para questionar isso? Paulo entendeu isso, né? Tanto que dentro desse argumento, Paulo vai dizer o quê? Poderá a coisa criada perguntar aquilo que a criou, por que me fizeste assim? Não, vamos ver, essa cadeira aqui não tem braço. Será que quando o camarada terminou de fazer essa cadeira aqui, aí ela chegou para o artífice, aí disse, ei meu amigo, por que você não pegou um braço em mim? Né? Claro que ela não vai fazer. A coisa criada não tem poder para objetar com o Criador por que ela foi feita dessa ou daquela forma. Certo? Então Deus é completamente independente. Deus é imutável, ou seja, Deus não muda. Deus não muda. Mas, antes que alguém fale, mas pastor, não pode, eu li na Bíblia lá que Deus mudou de opinião. Tem pelo menos 3 ocasiões bem nítidas, onde Deus aparentemente mudou de opinião. Uma é lá em Jonas, né? Jonas capítulo 3, versículo 4. Vamos ver rapidinho. Só para você marcar aí na sua Bíblia. O livro desses profetas menores é difícil a gente encontrar, né? Rapaz, eu fico doido. Tem um, só tem uma página, 2 páginas, dois dias para encontrar esse livro pequeno. Mas Jonas é perto de Miqueias, isso aí eu sei. Marias, está aqui. Jonas, no capítulo 3, no versículo 4, está escrito assim: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Olha só. Qual foi a mensagem que Deus mandou Jonas pregar? Vá para Nínive e diga que eu vou destruir. Ou pregação legal, né? O cara passou a cidade todinha, Deus vai destruir essa cidade, vocês estão ferrados, né? Não tem salvação para vocês não, está tudo no saco, vai morrer todo mundo. Esse foi o teor da pregação de Jonas. Pode ter certeza que foi essa a mensagem que ele pregou. No versículo 10 já está escrito assim: tendo em vista o que eles fizeram
e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se, entre aspas, não está na Bíblia, está entre aspas, não, eu estou colocando. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha só, queridos, essa expressão você vai ver em outras passagens bíblicas, né? Então, tem uma passagem lá em Êxodo, onde está escrito também que Deus se arrependeu. Mas isso é uma situação que dentro da teologia se chama antropopatia, certo? São atributos humanos que são atribuídos a Deus para que você tenha um entendimento melhor da ação de Deus naquele momento. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A revelação de Deus para o homem, ela sempre foi progressiva. Veja bem, não confunda revelação progressiva com revelação progressista. São duas coisas totalmente diferentes. Um dia eu falo para vocês aqui sobre a teologia progressista. A revelação progressiva é que a humanidade, ela com certeza, queridos, se a gente negar isso, a gente está mais doido do que o cara que belisca a parede, né? É lógico que a humanidade evoluiu. De Adão para cá, é óbvio que a humanidade evoluiu. Como vocês acham que era uma moradia de Adão e os filhos dele? Diz aí, dentro da sua concepção. Adão construiu uma casa com tijolo, com as telhas, uns caibros. Foi assim? A casa de Adão era desse jeito? Já pega parafuso. Vocês imaginam como, em que tipo de moradia Adão morava? Adão e a família dele? Quem é capaz de dizer? Menos o pastor. O pastor não pode falar não. O pastor aqui não fala. Eita, nós. É só calar. Alguém pode dizer como era a moradia deles? Queridos, é quase óbvio. Caverna. Caverna, irmão. Caverna. Quando se fala em pré-história, Adão viveu na pré-história. Que não quer dizer que ele buga, né? Tava com um tacape na mão e tal. Isso não, isso aí é fantasia. Mas Adão é pré-história. E ele seguramente morava em cavernas. Nós temos, queridos, ainda hoje, confirmações arqueológicas de verdadeiros tratados desenhados dentro das cavernas, quando ainda nem havia escrita, certo? Existem verdadeiros tratados registrados nas cavernas, certo? Então, seguramente, Adão, ele morou em cavernas. Lógico, mais uma vez eu digo, não é esse homem das cavernas que aparece nas histórias de quadrinhos, né? Não tinha um Capitão Caverna naquela época, né? Lamentavelmente, né? Mas ele morava em caverna, certo? Então Deus é imutável. Tem uma passagem em Mateus, que eu quero ler com você aqui, Mateus 11:20, quiser formar normal, vamos ver essa palavra. Mateus 11:20, deixa eu mostrar para você. É uma confirmação de Jesus, de que Deus, ele tem conhecimento não somente das coisas que irão acontecer, mas de coisas que poderiam acontecer se outras tivessem acontecido. Parece meio complicado isso, mas eu vou explicar para você aqui dentro dessa passagem. Mateus capítulo 11, versículo 20, olha como isso aqui é interessante. Então Jesus começou, vocês sabiam aí? Mateus 11:20. 11:20. Então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo de roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu. Será levada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Veja bem, por que eu estou lendo essa passagem? Por causa da questão de Deus ter mudado. Não falamos que ele é imutável, mas Deus aparentemente mudou de atitude na história de Jonas. Por que eu digo aparentemente? Queridos, como é que começa o livro de Jonas?
Deus convocando o profeta, certo? Para uma missão. O profeta vai deliberadamente fazer o que Deus mandou? Não. Não é porque ele não é um homem de Deus, não. Ele é um homem de Deus. Ele não vai por conta de uma ideologia. Ele quer que os ninivitas morram. Ele também não vai com medo dos ninivitas. Ele vai porque quer que os ninivitas sejam condenados. Ele vai dizer isso no capítulo 4. Certo? No início do capítulo 4 de Jonas, e Jonas vai dizer o motivo pelo qual ele não queria ir pregar para os ninivitas. Porque ele sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus iria perdoá-los e preservá-los. Então, dentro do plano de Deus, era salvar aquela geração de ninivitas. Depois, ele vai destruir a outra geração. Mas aquela geração de ninivitas, a geração de Jonas, da época de Jonas, estava nos planos de Deus de salvar aquela geração. Não é só o pré-conhecimento de Deus. Ninguém toma uma iniciativa, meus queridos, de se arrepender sem que Deus não haja sobre aquela pessoa, infundindo uma espécie de graça. Não existe essa coisa de você amanhecer o dia, mas quando você não é crente. Aí você amanheceu o dia, aí, vai saber uma coisa, eu vou aceitar Jesus, né? Eu vou deixar de fazer um lugar de coisa errada, agora eu vou aceitar Jesus. Ninguém faz isso, querido. Ninguém toma uma decisão por Deus, sem que antes Deus tenha tomado a decisão por ela. Ninguém vem até Deus se Deus não trouxer. Então Deus sabia que aquela geração ia se arrepender. Ele faz aquilo com Jonas, para que Jonas vá, para que Jonas pregue, para que a coisa aconteça dentro dos moldes do que deveria realmente acontecer. Então Deus já sabia que aquela geração ia se converter. Não é que Deus, rapaz, ia matar todo mundo, mas os bichinhos se arrependeram, vou mudar de ideia. Deus não age nesse princípio, certo? Não é assim que Deus age. Dentro dessa passagem que nós lemos aqui, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para Cafarnaum e para Betsaida que se os milagres que ele fez nessas duas cidades, porque Jesus fez os milagres lá, e ainda assim eles rejeitaram a palavra de Jesus. Aí Jesus diz o quê? Rapaz, olha, vocês são muito abestados. Porque se os milagres que eu fiz aqui, eu tivesse feito lá em Nínive, lá em Sodoma e Gomorra, Nínive não, lá em Sodoma e Gomorra, olha só o exemplo que Jesus dá. Se eu tivesse feito aqui, se eu tivesse feito lá em Sodoma e Gomorra, os milagres que eu fiz aqui, eles teriam se arrependido. Isso nos traz uma pergunta. Que pergunta seria? Por que ele não fez esses milagres lá para salvar aqueles povos? Né? Pergunta para Deus se você se lembrar quando chegar lá. Né? Então eu não sei responder para você. Eu sei que Jesus disse que se tivesse aparecido um profeta lá em Sodoma e Gomorra, no Jonas da vida, e tivesse feito o milagre. Mas que milagre que Jonas fez? Você quer um milagre maior do que ele sair da boca do peixe? Queridos, olha só. Jesus, ele diz uma coisa que dá a entender que quando Jonas saiu de dentro da boca do peixe, ele foi testemunhado. As pessoas chegam para Jesus e dizem, mostra-nos milagres. Aí Jesus diz, geração incrédula e perversa, nenhum milagre vos será dado a não ser o milagre do profeta Jonas, que passou 3 dias no estômago do peixe e tal. Então, muito provavelmente, quando Jonas foi vomitado na beira da praia por aquele grande peixe, alguém viu. É por isso que a palavra de Jonas teve tanto peso. Quando Jonas apareceu feito todo, dizendo que todo mundo ia morrer, os camaradas disseram, esse cara aí saiu da boca do peixe, viu? É melhor vocês acreditarem nele aí, porque isso aí não é qualquer coisa não, esse cara aí saiu da boca do peixe. Então assim, Deus não muda de opinião porque você quer, eu queria. Eu vou orar, porque aí Deus não. Se tiver dentro dos planos dele, ele vai fazer o que você pedir. Se não tiver, não sei que você continue orando, mas ele perda de tempo, viu? Ele não vai lhe atender. Vai lhe ouvir, mas não vai lhe atender. Isso não é um desestímulo uma oração, pelo amor de Deus. Como é que eu vou saber a vontade de Deus, irmão? Não, lê a Bíblia. Não, lê não. Medite nas Escrituras. À medida que você medita nas Escrituras, você vai ter mais familiaridade com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus gosta, com as características de Deus. Aí você vai tirar um parâmetro lá para ver se o que você está pedindo está dentro daquilo que Deus realmente concorda. É fácil isso? Claro que não.
Claro que não. E eu, quando vou orar para Deus, eu faço questão de dizer, olha, Senhor, isso aqui é a minha vontade. Eu quero que o Senhor faça assim. Mas se o Senhor fizer, beleza. Se o Senhor não fizer, eu lamento, mas beleza também. Né? A gente não pode se frustrar, porque dentro das igrejas, pode falar isso? Pentecostais, dentro das igrejas pentecostais, a oração move o dedo de Deus. Não é bem assim. Certo? Não é bem assim. Deus não muda. Deus é eterno. Deus é eterno. Vocês já se perguntaram quem criou Deus? Quem foi, irmão, que criou Deus? Também. Por isso que eu estou perguntando. Ninguém sabe. Biblicamente falando, Deus é um ser que existe de eternidade a eternidade. Veja bem, a palavra eternidade já nos dá uma ideia de que ela não tem nem começo nem fim. A Bíblia é tão exagerada nesse sentido que diz, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ou seja, Deus não foi criado por ninguém. Deus cria todas as coisas. O que existia antes de Deus? Não existe nada antes de Deus. E não existirá nada depois de Deus. Porque não existe antes e nem depois de Deus. O profeta Isaías diz isso. Antes de ti, nenhum Deus se formou. Depois de ti, nenhum Deus haverá. Isso está escrito no livro do profeta Isaías. Então, não cogite sobre a condição de quem criou Deus, porque ninguém criou Deus. Pelo contrário, Ele cria todas as coisas. Deus é onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares, menos no inferno, não é verdade? O que é que Deus está fazendo no inferno? Não é, irmão? Sendo Deus. Mas se eu disser para você que Ele está lá também? Mas acredito. É tão interessante, irmão. Rapaz, pensar sobre Deus deixa a gente doido. Né? Deixa a gente perturbado do juízo. Porque assim, Deus está aqui, irmão? Sim ou não? Sim. Mas tem uma igreja bem lá, não está tendo escola bíblica. Deus está lá também? Também. Mas está só uma parte de Deus aqui, outra parte lá? Não, ou ele pode. está inteiramente aqui e inteiramente lá? Todinho. Você já parou para pensar sobre isso? Não é que Deus deixou um dedo aqui, outro dedo lá, então as mãos de Deus dá para ele estar em 10 lugares, né? Mais os dedos dos pés, mais 10, a canela 11, e aí cada parte de Deus vai estar num canto diferente. Não é assim. Deus, na sua onipresença, Ele está por inteiro em todos os lugares, além de estar assentado no alto e sublime trono. Porque onde Deus está agora é assentado no seu trono, regendo o universo ou os universos. Né? Vamos trabalhar com essa possibilidade agora. Deus está assentado no seu trono, regendo o universo ou os universos. E ao mesmo tempo Deus está em absolutamente todos os lugares. Todos os lugares. O Salmo 139, vamos ler aqui. O Salmo é doido esse Salmo aqui, viu? Salmo 139. Nós estamos com um problema sério que a gente diz. Sério. A pedir para Deus me curar, mas ele não cura. Aliás, eu tenho um bocado de it. Rinite, gastrite, labirintite. Sou um homem dos it. Ai, ai. Ó, Salmo 139, 7 a 10. Diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, todo mundo aqui tem NVI, né? Aham. Não é verdade? É. Se você tivesse uma revista, uma corrigida, você ia ver que a palavra aqui não é sepultura. Mais profundo abismo. A palavra aqui seria Seol. Em algumas Bíblias, inferno. Certo? Em algumas Bíblias, a tradução disso aqui é inferno. Porque inferno é aquele que a nossa Bíblia, que algumas Bíblias traduzem como inferno, é Seol no hebraico, né? E Hades no grego. É isso? Seol e Hades foram traduzidos como inferno nas Bíblias de tradução mais antiga. Nessas Bíblias mais recentes, nessas traduções mais recentes, elas foram traduzidas por abismo ou simplesmente por sepultura. Mas isso aqui é só para a gente saber que Deus está em absolutamente todo lugar. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.
Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Olha que coisa fantástica, né? Deus está em absolutamente todos os lugares, porque Ele é onipresente. Deus é Espírito. Pensa numa coisa também que os crentes ficam tudo doido quando o pastor de cima diz assim: Deus é Espírito e pode com seus adoradores o adoro Espírito e verdade. Fica tudo de doido. Mas ele não sabe o que isso quer dizer. Queridos, olha só. Para a grande maioria dos crentes, adorar a Deus é cantar. A grande maioria dos crentes. Adorar a Deus é cantar. E só se pode adorar a Deus nos momentos e dias de culto onde você se encontra na igreja. Tem gente que diz assim. Não diz, não é difícil, né? Os que dizem isso, graças a Deus que dizem isso. Vou adorar a Deus. Mas a gente diz assim, eu vou para o culto mesmo. Né? Vou para a igreja. Vou para a igreja. É para onde? Vou para a igreja. Alguns até com raiva, porque seria bom se nem viesse. Só falta dizer assim, vou para a igreja, droga. Porque se tornou um peso ir para a igreja. Infelizmente. Mas adorar em espírito e em verdade é entender que por Deus ser um espírito, não o espírito, eu posso adorar a Deus em absolutamente todos os lugares, todas as ocasiões e de formas diversas. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você é um profissional, um pedreiro, certo? E você exerce com maestria o seu dom de pedreiro, aquilo ali que você está fazendo com zelo. Você foi contratado para levantar uma casa, você vai fazer da melhor maneira possível, ali é uma espécie de adoração, certo? Você vai fazer aquilo ali porque você entende, como filho de Deus, tem que dar um bom testemunho. Além de que você vai ter boas recomendações profissionais posteriormente, né? Você vai fazer de qualquer jeito, só faz aquela vez. Aquela pessoa não lhe recomendará de forma nenhuma a outra pessoa. Por exemplo, as máscaras do Zé. Olha o marketing aqui. Agora que eu vou vender. Olha aí, agora vem. Eita, Lamar. As máscaras do Zé, quando eu recebi aqui, beleza, máscara multa qualquer. Eu comprei uma semana passada, semana atrasada, o cara me trouxe. Quando ele me trouxe, eu já não gostei, né? Mas tudo bem, vem pra cá. Quando eu cheguei em casa e coloquei, minha cara ficou amassada, porque ela era pequenininha e apertava assim tudo, e o nariz ficou lá pra dentro, né? Eu digo, cara, que massa horrível. Do zelo, você respira livremente, tá entendendo? As máscaras do zelo, você fala legal. Elas são tão boas, olha só, elas são tão boas. Não vai fazer isso não, mas que dá para fazer, dá. Que dá para você usar 2 dias sem lavar. Misericórdia. É sério. Porque as outras máscaras que você tem lá em casa, eu boto de manhã, de tarde já não dá mais para usar. Parece que a saliva, né? Salpica a máscara todinha, já fica com um cheiro esquisito. A do zero não, eu usei o dia de todinho. Glória a Deus. Então foi no final da tarde, a minha esposa foi fazer um cabelo, que ela trabalha com esse negócio de alisamento. A primeira máscara que ela pegou foi a minha, essa do bar, né? E usou na boa, sem sentir mau cheiro nem nada. Então, olha aí a máscara do zero, né? Não sei por que vocês não estão usando as máscaras do zero. Sinceramente. Então Deus é Espírito, você pode adorar a Deus simplesmente fazendo aquilo que você faz de melhor. É óbvio que existe a adoração mais específica. Você está nos irmãos. Uma coisa que eu acho interessante, ontem eu estava comentando com um irmão lá em casa. Essa iniciativa do pastor Giliade de mandar as canções para vocês na segunda-feira, para vocês passarem a semana inteira tendo contato com as canções que serão cantadas no domingo, para que quando chegar no domingo, essa não mandou não, foi? Primeiro para mim não veio não. Para que quando for no domingo, você saiba o que está cantando. Eu vou para algumas igrejas, cantam umas canções lá, que eu, caramba, que música é essa? Eu nunca ouvi, está entendendo? Então até me fez apreciar mais alguns cantores que eu jamais iria parar para escutar, como a Aline Barros, a Extra, cantora desse tipo, eu jamais iria parar para escutar, porque eu não gosto da grande maioria das canções dessas cantoras. Mas eu observei que elas aqui e acolá tem uma coisa boa, né? Para você garimpar, você encontra aqui e acolá uma canção boa. Então é isso, querido. Deus é Espírito e você pode adorar a Deus de inúmeras formas dentro daquilo que você, oferecendo a Deus aquilo que você tem de melhor. Dentro da congregação, na sua casa, no seu trabalho,
no contato com a sua família. Eu estava agora na Deus ontem de tarde com um bebezinho lá, que está mandando tudo lá em casa, netinho, né? O bicho para ter autoridade é bebê, né? Só dorme na hora que ele quer, só come na hora que ele quer, de tudo. Incrível. Deus é o Espírito. Entenda isso. Entenda isso. Você pode orar a Deus em todo lugar. Deus é invisível. Você vem dizer isso, né? Mas só que algumas pessoas viram a Deus. No caso, por exemplo, ele aparece para Abraão. Deixa eu ver se eu botei a passagem aqui. Deus é em Gênesis 18:1. Gênesis 18:1 diz que Deus apareceu para Abraão. E ele viu Deus. Lógico que foi uma espécie de o meu nome é Teofania. Gênesis 18:1, teofania, né? Teofania. Gênesis 18:1 diz que Abraão até conversou com Deus. É naquela passagem onde vem 3 pessoas, vocês estão lembrados? Vem 3 homens e tal, e para ali, e come com Abraão. Aí 2 vão para Sodoma e Gomorra. Aquele que ficou lá era Deus. Muito provavelmente o próprio Senhor Jesus, né? Que foi lá conversando com Deus. Porque tem crente que acha que Jesus só nasceu da Maria, que Jesus nunca existiu. Ainda tem hipocrita, tem crente que pensa isso. Misericórdia. Tem, meu irmão. Tem crente que acha que Jesus surge em um determinado tempo da história. Na história, ele surge realmente em um determinado tempo. Na história. Mas na transhistória, ele sempre existiu, porque ele é Deus. Junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Agora, quem é mais Deus? É o Pai, é o Filho ou o Espírito Santo? É Deus. É tudo Deus. Depois a gente fala sobre isso, né? Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Tem uma passagem cabulosa em Hebreus capítulo 4. Não, vocês têm que entender isso. Deus sabe todas as coisas. Viu? Às vezes, você tem um queixo para dar seu pastor, você não veio para o culto, não veio para o estudo, aí o pastor vai falar, irmão, você não veio para o culto. Aí sabe qual é o que a irmã diz? Diz o que é? Deus sabe. Olha, eu quero dizer para você que Deus sabe mesmo. Esse aqui é o problema. Esse é que é o problema. Então, uma coisa que é um problema é o fato de Deus realmente saber das coisas. Às vezes a gente, querendo enganar os outros, a gente se engana. É possível enganar as pessoas. É possível eu me enganar, que aí é o pior engano que existe, é o auto-engano. Agora é impossível você enganar a Deus. Hebreus capítulo 4. Alguém já encontrou? Nem disse, né? Fica mais difícil um pouquinho. Hebreus capítulo 4. Essa passagem aqui é assustadora. Hebreus 4 e 13. Diz assim: eita, segura no banco aí. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Não, isso é tão sério. Que crente é assim. Não, crente é um pouco complicado, é crente. Meu Deus do céu. Não sei como é que Deus aguenta a gente. Porque se eu fosse Deus, ela tinha que queimar todo mundo. Mas Deus é... Olha só, o crente às vezes ele está numa situação difícil, né? Ele está liso. A situação difícil da gente hoje, a maioria está liso, né? E isso aí quase todo nós. Tem que estar liso. E, rapaz, o dinheiro que eu tenho aqui é R$10. Aí vai no mercadinho, perto da casa dele, faz uma compra de R$9 e a pessoa dá R$91 para ele de troco. Certo? Você entendeu isso? Ele vai com R$10, faz uma compra de 9 e recebe 91 de troco. O que ela vai dizer? Oh Deus, poderoso, isso é que é Deus. Pega o dinheiro e bota no bolso e dá. Vai dando aleluia e não era Deus. Tá entendendo? Vai Deus da providência, obrigado, Senhor. Caso você não saiba, quando aquela pessoa for encerrar o caixa, alguém vai pagar por aqueles R$91 que você põe no bolso e disse que foi Deus que lhe deu. Não foi Deus que lhe deu. E o pior disso, ele viu você fazendo isso. Aconteceu bem uma coisa nessa semana mesmo. Eu fui comprar uns remedinhos para os animais. Tem 3 animais com sarna lá em casa. Eu fui comprar um remédio que me prescreve. Pedi 2. A menina me deu dentro da caixinha, eu botei dentro da ração e fui para casa. Quando cheguei em casa, eu disse, o remédio do gato está aí. Eu abri uma caixa. São esses 3? Eu digo, não. Eu só comprei 2. Tem 3 aqui. Então ninguém se enganou. Veja bem.
Aí eu digo, rapaz, como é que pode? 6,50 cada um. Pô, benção, Deus é muito bom, né? Fiz eu economizar 6,50. Irmão, não pensei assim não, porque já sou maceteado nessa passagem aí, certo? Lógico que eu não voltei no mesmo dia, mas no outro dia eu tinha que ir lá comprar ração de novo. Cheguei e pedi mais um pro menino e pedi para ela descontar 2. Ah, irmão, isso é besteira. Não é besteira não, porque assim, olha, quando você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito, não. Essa questão de fidelidade é uma coisa que você tem que se psicoadaptar a ser fiel. Com relação a dízimos, por exemplo, não estou falando aqui que se você não der isso, sai para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você estiver esperando ganhar muito para ser um dizimista, é sinal que você nunca vai ser dizimista. Nunca vai ser. Porque se você ganhar 100, você só dá 10. Né? Só entrega 10. Se você ganhar 1.000, você vai entregar quanto? 100. Se você está botando queixo para entregar 10, imagine 100. Né? Se você olhar para 10 reais e diz assim, 10 reais, meu Deus do céu. Quando eu estiver ganhando 1.000, eu dou. Mas quando eu estiver ganhando 1.000, infeliz, é 100. E se você ganhar 2.000, é 200. Aí isso quer dizer o quê? Você nunca vai ser dizimista na sua vida. Quanto mais você ganha, mais você não dará o dízimo. Né? Então a gente tem que aprender a ser fiel a Deus nas mínimas coisas, senão jamais seremos fiéis a Deus nas máximas. Certo? De forma nenhuma. Deus é sábio. Essa questão de Deus ser sábio é um negócio fora de sério. Porque muitas vezes na maioria das vezes, dentro da nossa fraqueza, a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, certo? Então vocês nunca oraram assim, Senhor, a minha filha está distanciada de Ti, o Senhor faz o seguinte, dá umas revelação para ela em sonho, né? Quer dizer, a gente está ensinando a Deus a trazer o nosso filho de volta. Acho que é isso, né? A gente dá algumas sugestões como se Deus não soubesse o que fazer. E é lógico que Deus sabe o que faz. E até quando a gente está passando por situações difíceis, a gente pensa que Deus perdeu o controle da nossa vida. Querido, quem perdeu o controle fomos nós. Deus nunca perde o controle da nossa vida. Ainda que a nossa vida aparentemente esteja de cabeça para baixo, que você diga, ah, meu Deus do céu, eu não entendo. Há uma expressão que Jesus fala na última noite que ele passou com os seus discípulos, na ocasião de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse uma coisa que a gente usa para vários outros contextos. Jesus disse assim, vocês não estão entendendo agora o que eu estou fazendo, mas vocês entenderão depois. Existe uma analogia com relação a isso, queridos, que é a confecção de tapetes que são confeccionados manualmente, certo? Aqueles tapetes que você vê ali, aquela coisa linda desenhada ali e tal, se você olhar por trás, não faz o menor sentido o que o artesão está fazendo. O artesão está lá e batendo a agulha para lá, puxando para cá, batendo, e você olha assim, que diabo de marmota é essa que esse cara está fazendo? Quando ele termina a obra que você vê à frente, está lá uma obra belíssima. A nossa vida, na grande maioria das vezes, é essa obra nas mãos do grande artesão. Na grande maioria das vezes, nós não entendemos nada do que está acontecendo. Mas a gente não é sábio como Deus é sábio. Se dentro da sabedoria de Deus aprouver a Ele que a gente perca o emprego que a gente acreditava ser o emprego do nosso sonho, quem somos nós para questionar isso? Se dentro da sabedoria de Deus nós adquirirmos uma doença que a gente sabe que aquilo ali vai abalar a nossa estrutura, não, quem somos nós para compreender isso? Eu tive um problema de pedra na vesícula há um tempo atrás aí, há uns 3, 4 anos atrás. Não, eu vou dizer, eu não orei tanto na minha vida, porque toda vez que eu ia no banheiro era uma sessão de oração, porque a dor era insuportável, né? Eu entrava no banheiro já, Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador de todas as coisas. Quer dizer, aí eu dizia assim, puxa vida, o John Piper teve câncer de próstata, por que eu não posso ter pedra na vesícula? Né? Então, queridos, independente de qualquer coisa que acontecer na nossa vida, que a gente venha entender isso.
Ele é sábio. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós não sabemos. Mas pode ter certeza que quando ele acabar a obra, vai dar show de bola. Não acabou. Quando ele acabar, vai dar tudo bem. Deus é verdadeiro. Se você já foi, vou falar bem muito isso, pelo amor de Deus. Mas se você for daquelas igrejas pentecostais mesmo, aquelas bem fervorosas, uma coisa que o pastor pergunta muito é isso assim: quem é que tem promessa de Deus aqui? Quem é que tem promessa de Deus aqui? Eu devia ter perguntado. Oh, meu Deus do céu. Se eu tivesse perguntado, todo mundo tinha levantado a mão. Quem não levantou, tinha olhado todo mundo levantar e levantava também. Pode ter certeza que é assim que funciona. Quem tem promessa de Deus aqui? Aí, 3, 4, aí os outros veem, vixi, aí levanta. Daqui a pouco a igreja toda está com a mão levantada. Agora chega para o infeliz e diz assim: pai, promessa de Deus na tua vida. Não sei. Porque não sabe. Certo? Agora, seja qual for a promessa que Deus tem na sua vida, não aquela que você acha que Ele tem, mas a promessa que Ele fez na sua vida, seja qual for, por mais absurdo que ela possa parecer, Ele vai cumprir, porque Ele é verdadeiro. Certo? Ele é verdadeiro. A promessa que Ele tem na sua vida, entre outras coisas, há uma promessa, que é tornar-nos a imagem de seu Filho. Lá em Romanos capítulo 8 está escrito. Entre outras promessas, Deus tem uma promessa de tornar-nos a imagem de seu Filho. Quem não quer se parecer com Jesus aqui? Quem quer? Levanta a mão aí. Ah, meu Deus do céu, só? Eu quero. O irmão quer 2 vezes, né? Quem é que não quer ser igual a Jesus? Agora eu digo uma coisa: para ser igual a Jesus, meu amigo, minha amiga, ai já peio, viu? Ai, já peio. Se você soubesse, nem levantar a mão, né? Mas agora levantou, agora conta, dentro do plano. Deus é bom. Hebreus 12, 10. Já que eu estou com a Bíblia aberta em Hebreus, vou ler isso aqui. Valeu, tá aqui. Hebreus 12, 10. Me diga uma coisa: quem é que é pai? Pai e mãe, quem tem filhos? Pronto. Se o seu filho, você ama o seu filho, não é verdade? Com certeza. É uma pergunta besta. Você ama o seu filho. Aí de manhãzinha, 6 horas da manhã, seu filho se acordou. Né? Seu filho acordou. E o seu filho quer tomar o café da manhã. E no café da manhã ele está querendo o pastel com Coca-Cola. Eita glória. Eu quero comer pastel com Coca-Cola. Você, como um bom pai, lógico, você vai na mercearia comprar uma latinha de Coca-Cola e um pastel e dá para o seu filho, não é verdade? Só que não. Se você der infeliz, você é um péssimo pai. Se você acha que é um bom pai fazendo isso, você é um desgraçado. Porque você não ama seu filho coisa nenhuma. Se amar seu filho, você não ia dar Coca-Cola com pastel às 6 horas da manhã. Mas se ele não der, ele vai morrer de chorar. Deixa ele morrer de chorar. Ele não morre não. Ele vai chorar e encher seu saco, mas não vai morrer não. Se você ama, você não dará pastel com Coca-Cola para o seu filho. Está querendo dizer o que com isso? Estou querendo dizer isso aqui. Ó. Hebreus 12, 10. Diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participamos de sua santidade. Haverá momentos na nossa vida que a gente vai querer que Deus pastel com Coca-Cola e Ele não vai dar. Certo? Ou seja, as coisas nem sempre serão como a gente quer que elas sejam. Pode ter certeza. Mas, no final da história, Deus é bom. Se Ele não lhe dá aquilo que você quer naquele momento, Ele sabe que você não tem estrutura para receber aquilo ali. Você já imaginou se Deus desse tudo que os crentes pedissem? Sabe o que eu ia pedir? Eu ia pedir o impossível. Certo? Porque eu não jogo na cena nessas porras não, mas eu pedi para ganhar, sem jogar. Porque eu não é o impossível. Né? Eu não jogo. Então eu ia pedir para ganhar sem jogar. Ou seja, alguém ia jogar, eu ia achar o bilhete, perder o bilhete, eu ia achar o bilhete premiado e ia ser o prêmio da Mega Sena. Ele não, nem sempre, mais uma vez eu digo, as coisas, o Congresso da Constituição Civil dizia assim: as coisas nunca são como a gente quer, são só como elas são. Né? Melação, né? As coisas nem sempre são como a gente quer. Às vezes não vai dar do jeito que a gente está esperando que seja, mas certamente Deus é bom.
Ainda que a disciplina a princípio pareça ser dura, mas ele faz isso para colocar a gente no trilho. A gente sai do trilho. Quer que eu diga uma coisa que tira a gente do trilho? Pensa. Vida boa é uma porra danada para tirar os crentes do trilho. O bicho não segue a crente. Só serve de partipeira. Quando começa a ser abençoado demais, o marido ganhava 1.000, agora está ganhando 5.000. Oh, misericórdia. Que é isso, pastor? Misericórdia por quê? Porque a gente já sabe que vai dar, sabe? Vai azul que não é um negócio. Vai pro beach park. Escola bíblica vai ser trocada pelo beach park. Quanto da noite vai ser trocada pelas pizzarias top, um restaurantezão, né? Uma churrascariazinha top e tal. Infelizmente, parece que quando as coisas melhoram para os crentes, é quando eles mais se afastam de Deus. Deveria ser o contrário, né? Mas é assim que acontece. Pode ter certeza que é assim que acontece. Alguém já convidou o pastor aqui para você foi abençoado, né? Lá no caso, hipoteticamente falando, você recebeu uma bênção, por exemplo, uma causa na justiça, liberaram lá 50 mil reais para você. Eita! Aí vamos dar uma bolsa aqui, vamos para a melhor churrascaria da cidade, vamos promover um almoço, vamos chamar o pastor. Alguém já fez isso? Não respondeu não, sabe? Só para a sua consciência. Já chamou o pobre do seu pastor para um negócio desse? Não, né? Mas quando você está com um problema em casa, a primeira pessoa que você liga é o pobre do seu pastor. Eu digo isso no lugar dirigindo para a igreja, certo? Foi uma experiência penosa, maravilhosa, mas penosa. Porque as pessoas lembram muito bem da gente quando estão passando por situações difíceis. Mas quando estão abençoados, dificilmente lembram do pastor. Deus é bom, independente de qualquer circunstância. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Eu vou correr nisso aqui, certo? Deus é santo. Nós sabemos disso. Há aquela passagem conhecidíssima de Isaías capítulo 6, quando o profeta tem uma visão de Deus e tem uma visão dos serafins voando a cabeça de Deus, né, sobrevoando pela cabeça de Deus, gritando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a gente sabe que Deus é santo. Tem aquela passagem conhecida também de Moisés, que chega lá perto da sarça que está ardendo, do arbusto que está pegando fogo. E quando ele vai chegando de qualquer forma, Deus manda ele tirar as sandálias dos pés, porque a terra onde ele está pisando é terra santa. Então a Bíblia é repleta de ocasiões onde ela atesta a santidade de Deus, ou seja, a separação de Deus. O Barth, um teólogo alemão ali, ele tem uma máxima muito interessante. Ele diz que Deus é um totalmente outro. Não tem como você comparar Deus. Você consegue comparar pastor com pastor, presbítero com presbítero, professor com professor, irmão com irmão. Tem um nível de comparação, mas você não tem como comparar Deus com absolutamente nenhum outro ser, certo? Deus é justo e correto. Está dentro do contexto de Deus ser verdadeiro, né? Deus faz aquilo que lhe apraz. E Ele sempre faz a coisa certa. Deus é zeloso, não é o zelo, mas é zeloso. Deus manifesta a ira contra o pecado, a gente sabe disso também. Deus faz o que deseja, sempre fará o que deseja, não se iluda, mais uma vez eu vou dizer. Deus vai fazer uma coisa, é porque você pediu, aí Deus não vai fazer. Aí Deus diz assim: oh meu Deus, ia fazer isso? Não, fazer não. Você já pediu outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Deus não faz assim não. Deus é livre, Deus é onipotente, Deus é perfeito, Deus é bendito. Essa palavra bendito, não dá licença que não vai repetir. Essa palavra bendito, às vezes eu vou dizer assim: como é, cara, que eu vou bendizer o nome de Deus? Que sentido, né? Porque Deus é bendito, é aquela história que eu falei no princípio aqui. Deus pode bendizer a si mesmo. Aliás, tudo que Deus faz é por causa do nome dele. Deus não faz, mais uma vez eu vou dizer aqui: você não é o universo, o centro do universo de Deus. Nós não somos o centro do universo de Deus. Então, tudo que Deus faz não é em prol do ser humano, não. Irmão, o Evangelho não é para nos fazer felizes, embora algumas igrejas preguem isso. Então, se você vier entregar a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, não usa essa passagem, né?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele faz tudo, irmão. Não vai faltar emprego, você não vai adoecer, quem usa óculos não vai usar mais, quem tem rodeio tudo pode, vai ficar tudo bom, e não tem dor na rua, não tem nada. Se você vier seguir a Deus, ó, a vida vai mudar 100%. Muda, não nesse sentido. Pode ser que você tenha o seu carro roubado, pode ser que você perca o emprego, pode ser que você perca um câncer, e ainda assim Deus vai continuar sendo um Deus maravilhoso. Deus é belo. Interessante, uma vez eu vi um pastor de viagem chamar Deus de Jesus cheiroso, né? E não, qual foi a passagem bíblica que ele usou para isso? Sabia que tem? Esse cara é bom de Bíblia. Não se engane não, não se é alguma coisa, pode ter certeza que tem sentido. Vocês sabem qual é a passagem bíblica que ele usou para dizer que Jesus é cheiroso? Paulo vai dizer que nós manifestamos o suave aroma de Cristo. Então, se ele tem um aroma suave, então ele é cheiroso, né? Então, ele usou essa expressão Jesus cheiroso, mas tem um respaldo bíblico. Mas é assim, você já orou a Deus de uma forma que você abraçasse o travesseiro querendo abraçar a Deus? Eu já fiz muito isso, sabe? Houve um momento em que eu me ajoelhava e pegava o travesseiro e apertava o meu travesseiro em tempo de partir ele. Para mim, eu estava abraçando Deus. Há momentos em que a gente quer tanto a presença dele. Algumas pessoas vão usar a expressão beleza da tua santidade. É tão maravilhoso. Em alguns momentos a nossa oração flui de uma forma tão maravilhosa que a gente consegue contemplar a beleza de Deus, certo? Lógico que não com os olhos físicos. Nós não contemplamos a beleza de Deus com os olhos físicos. Contemplamos a beleza de Deus com os olhos interiores, os olhos da nossa fé. Puxa, como Deus é belo, como Deus é maravilhoso. Ou não, ou você nunca passou por essa experiência. Se você nunca passou, lamento. Você precisa buscar essa experiência. E por fim, dentro desse livro aqui, ele diz que Deus é uma unidade. Aquela pergunta que eu fiz: quem é mais Deus? É o Pai ou é Jesus? Né? Quem é mais Deus é o Pai. E quem é mais Deus? É Jesus ou é o Espírito Santo? Quem é mais Deus é Jesus, porque a Bíblia ainda diz assim: a Bíblia diz que é a terceira pessoa da Trindade. Coitado do Espírito Santo, né? É só o terceiro. O auxiliar do quarto carimbador. Pobre do Espírito Santo, né? Dentro dessa hierarquia, terceira pessoa da Trindade, não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia, você tem uma ideia. Quando o anjo anuncia lá que Maria vai ficar grávida, Jesus é filho de quem? É filho de Deus? É filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Quando o anjo vai anunciar que Maria vai ficar grávida, o anjo diz o quê? Aquele do ventre de Maria é gerado por Deus. É assim que está escrito? Não. Não. Está escrito, é gerado pelo Espírito. Então Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Deus é Jesus, Jesus é Deus, Jesus é Espírito Santo é Deus. Esse problema todo que ninguém tem nada da Trindade. A gente sabe que existe a Trindade, mas ninguém sabe explicar. Uma vez eu fui ler 2 livros sobre a Trindade. Eu fui ler Agostinho, a Trindade, e fui ler um livro do Sproul sobre a Trindade. Quando acabou, eu estava mais confuso que quando eu comecei. Eu digo, cara, não dá para entender isso. Mas eu até já falei numa ministração aqui, que o nosso interior, o nosso subconsciente, administra isso perfeitamente, sem problema nenhum. Ou vocês não oram dessa forma? Senhor meu Deus, meu Pai, Criador de todas as coisas, a gente chega, né, cheio de sapatinho de lã, quando a gente chega para orar, principalmente quando a gente quer alguma coisa, né? E geralmente, ninguém se ajoelha só para adorar a Deus, só para pedir. Começa enrolando Deus, Senhor, Tu é maravilhoso, Tu é bom, aí Deus diz assim, lá vem um golpe, né? Deus fica só esperando. Aí tu começa, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor me dá aquilo outro, e me dá mais aquilo, e tal. Não, oh meu Deus do céu. Aí a gente muda do pai para o filho automaticamente. Senhor meu Deus, meu Pai, isso aqui, etc e tal. Ô Senhor Jesus querido, me dá isso aqui e tal e tal. Ó Espírito Santo maravilhoso. Então quer dizer, o nosso inconsciente não tem problema nenhum com isso. Então eu não quero entender a Trindade não, viu? Nunca me peça a pegar sobre a Trindade não, viu, meu filho? Porque não dá para entender aquilo não, é complicado demais. Aí eu pergunto para vocês, queridos, diante de tudo aquilo que a gente falou sobre Deus, né?
Peraí, falta 10 minutos. Pronto. Diante de todas essas qualidades que a gente falou de Deus, e todos esses atributos que a gente falou a respeito de Deus, qual a condição que um Deus desse nível tem de se relacionar com um homem totalmente depravado? Tem condição de você chegar diante de um Deus? Isso aqui é o mínimo do mínimo que a gente falou aqui. Porque se nós tivéssemos tempo de falar sobre cada atributo desse seria uma aula, certo? A gente ia ficar até o meio do próximo ano só falando dos atributos de Deus, se a gente fosse falar mesmo. Mas só nessa pincelada aqui, dá para você chegar assim diante de Deus e dizer: e aí, meu chapa, beleza, Deus? Tudo em cima? E dá para se relacionar assim? Não dá. Não tem como o homem totalmente depravado se relacionar com Deus dessa forma. Daí então a necessidade do homem ser salvo. Salvo de quê? Do diabo? Salvo de Deus. Deus nos salve de Deus. Você já orou assim? Senhor, salva-me de Senhor, por conta da ira de Deus. Aí é que entra, meu querido, a doutrina da salvação, certo? Como um Deus maravilhoso desse nível pode se relacionar com um homem totalmente pecador. Aí que entra a doutrina da salvação, soteriologia, né? Soteriologia, soter, salvação, a priori, logia, estudo ou doutrina. Por que eu digo a priori? Porque no grego clássico, me dá um sinal, no grego clássico, sotéria significa livramento ou preservação. Não necessariamente salvação, como nós chamamos, mas livramento ou preservação. E pode significar também garantia e segurança. A palavra sotéria pode significar garantia e segurança. Na Septuaginta, todo mundo aqui sabe o que é Septuaginta? Ou quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe o que é Septuaginta? Só 2, só 3. Tira. A maioria não sabe o que é e está com vergonha de levantar a mão. Mas eu vou dizer para os que não sabem, né? Quem sabe vai só confirmar. Septuaginta é uma versão grega dos livros judaicos que compõem o Antigo Testamento. Nós não temos o Antigo Testamento? Pronto. Esses livros judaicos foram traduzidos para o grego entre o século 3 e 1 a.C. Durante 300 anos, por 70 ou 72 escritores diferentes, esses livros do Antigo Testamento foram traduzidos para o grego. Isso se chama Septuaginta, o grego koiné, que é o mesmo grego que foi traduzido ou foi escrito no Novo Testamento. Dentro da Septuaginta, a palavra sotéria, ela tem alguns significados. Essa Septuaginta, irmão, era um livro que a igreja usou no primeiro século, certo? Aí, no primeiro século, a igreja usou a Septuaginta. Ou você acha que Paulo, quando ia pregar no canto, dizia assim: abram aí no Evangelho de Mateus? Né? Não, olha só, os discípulos tiveram, meu Deus do céu, eu fico imaginando às vezes como aqueles homens eram inspirados por Deus. Porque hoje nós temos todos esses subsídios e ainda tem um cara que só prega besteira. Rapaz, tem pastor que, meu Deus do céu, dá vontade de botar para barra a custa de mão usada, sabe? Desce daí, filho, que só está falando baboseira. Com tanto subsídio que a gente tem. Os apóstolos só tinham os livros do Antigo Testamento. E eles traziam pregações maravilhosas. As pregações de Pedro, no livro de Atos, pregação de Estevão. Rapaz, a pregação de Estevão é um negócio assim, fora de série. Eles usavam a Septuaginta, certo? Com certeza eram boas. Então, dentro da Septuaginta, há alguns conceitos da palavra soteriologia. Entre outros, segurança e certeza, libertação da aflição, libertação de um inimigo e livramento. Essas coisas eram os significados comuns dentro
do Antigo Testamento judaico, que não era chamado de Antigo Testamento, viu? Nós chamamos de Antigo Testamento. Eles não chamavam isso de Antigo Testamento. Era a lei e os profetas. Para eles, o Antigo Testamento é chamado de a lei e os profetas. A palavra sotéria apareceu quando esses livros foram traduzidos para o grego. Essa palavra sotéria aparece em várias ocasiões no Antigo Testamento, mas elas não têm a conotação exatamente igual à conotação do Novo Testamento. Porque o judeu, ele não tinha aquele conceito que nós temos de salvação. Olha só, quem já não usou a expressão salvo pelo bom? Né? A gente usa frequentemente. Rapaz, salvo pelo bom. É lógico que essa expressão salvo aí não é a mesma coisa de dizer você ter sido salvo por Jesus. Não é a mesma coisa. Rapaz, tu me salvou. Você está liso, né? Sem um centavo. Aí o cara vem pagar aquele dinheiro que estava ali devendo lá, 100 reais que estava devendo. Rapaz, esse 100 reais aqui foi a minha salvação. Ele não diz às vezes, nessa expressão. É lógico que essa palavra salvação que você usa dentro desse contexto aí, não é a mesma salvação que Jesus oferece, mas é escrita da mesma forma. Então a palavra sotéria no Antigo Testamento, ela tinha esse significado: segurança, certeza, libertação da aflição, libertação de um inimigo e livramento. Isso era a salvação no Antigo Testamento. Então, quando os escritores do Novo Testamento começam a usar a palavra sotéria, eles trazem uma rica herança daquilo que eles conheciam dentro dos ensinamentos judaicos. Só que ela não vai significar somente segurança, somente livramento, somente certeza. Ela vai ter um significado ainda maior dentro do contexto do Novo Testamento. Essa rica conotação da Septuaginta, ela foi transportada para o Novo Testamento, certo? No Novo Testamento a gente vai ver muito o verbo salvar e o substantivo salvação, com outra conotação, mas nós vamos ver isso em muitas ocasiões. Por exemplo, quando Paulo está lá naquele navio, o navio vai... Aliás, o navio naufraga verdadeiramente. Antes do navio naufragar, o que Paulo diz? Ninguém fuge. Ninguém pula para dentro do mar aí, porque Deus disse que se vocês ficarem aqui, vocês vão ser todos salvos. Isso queria dizer que o pessoal ia todo para o céu? Não. Eles iam ser salvos da morte ali, naquela ocasião. Iriam morrer depois, mas se ficassem dentro do navio, até o momento em que Paulo dissesse que eles teriam que ficar, eles seriam salvos da morte naquela ocasião, certo? E existem vários sentidos em que é usado também a palavra salvo, sem que necessariamente seja ser salvo com certeza de vida eterna. Algumas passagens dão a sotéria a conotação médica. Mais uma vez eu vou mostrar para vocês aqui, aí vamos já terminar. Marcos, abre aí Marcos 5,34. A tua Bíblia é o que, Zé? A minha é Almeida, revista. Pronto, quero que você dê essa passagem na sua Bíblia. 5,34. Marcos 5,34. E aí? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do teu mal. Agora, o que está escrito na NVI? A tua fé te curou. Essas traduções mais modernas, elas trazem a palavra traduzida dentro do significado da ocasião. Mas sotéria também queria dizer cura. Não é só salvação, também queria dizer saúde física. As mais antigas diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Salvou naquele momento que tem um significado de cura do corpo, certo? Dentro da NVI o significado é: vai que a tua fé te curou. O significado da NVI traduz melhor. Traduz melhor porque adequa à ocasião, né? Não é que a tradução seja mais fiel. Ela simplesmente traz de uma forma que você entenda o que o escritor está querendo dizer para aquele momento. Ela não traduz o termo em si. O termo em si, mas o significado. Então traz porque uma interpretação. Naquele momento,
Jesus não quis dizer, a tua fé te salvou e a partir daqui você tem vida eterna. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer, a tua fé te salvou no sentido de que a tua fé te curou. Tem outra coisa interessante, eu vou encerrar por aqui para a gente dar início à soteriologia na próxima aula mesmo. É que a minha fala salvou e curou. Salvou e curou a NVI, porque na NVI aqui só tem curou, Não, a né? minha não é NVI não. É não, né? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Não, mas é porque eu pensei que tivesse escrito assim, a tua fé te salvou e te curou. Não, mas dá pra gente entender. Ser curada do teu mal. Entendi o contexto que a senhora usou aí. Queridos, vocês já perceberam como alguns pastores eles fazem assim? Olha, irmão, quem está doente, vem para cá, vou orar por você. Aí, se fizer isso, o filho só fica urbano. Sei que dentro da igreja, porque o bicho doente é crente. Já perceberam isso aí? Essas igrejas aí no chão, pensam, quem está enfermo aqui, vem para cá, receber oração. E o bando. Eu duvido que o pastor disse assim, quem quer receber de Deus mais graça para enfrentar os problemas, as tribulações, a dificuldade do dia a dia, o pessoal quer. Ninguém vai. Mas quem quer ser curado? Vai todo mundo. Aí o que o pastor vai dizer? Tenha fé. Se você tiver fé, você vai ser curado. Aí o que acontece? O pastor ora. Quem for curado, glória ao pastor. Vai dizer o quê? Pastor orou e eu gosto. Pastor ali fez uma oração, menino, fiquei boazinho. Fui na igreja ali, o pastor orou, menino, fiquei bonzinho. E quem não for curado, a culpa é de quem? Calma, que eu tenho curado fé. porque você tem fé. Irmão, não é, apesar disso que Jesus fala, não é a fé que cura. O que cura é a iniciativa de Deus. A fé é um exercício que a gente tem que colocar em prática. Nessa ocasião, essa mulher, ela ouve falar de Jesus, é aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouve falar de Jesus e ela batalha para se encontrar com Jesus, porque ela entende que se Jesus está curando todo mundo, vai curar ela também. Aí Jesus diz, a tua fé te curou. Mas quem curou ela foi o poder de Deus. Se ela simplesmente tivesse acreditado e não tivesse emanado o poder de Jesus, ela jamais teria sido curada. É aquilo que eu falei, se Deus não quiser, então faz. Certo? Então eu acredito que o tempo passou, né? Vamos encerrar por hoje, certo? Na próxima aula, nós iremos ver o principal objetivo que envolve a palavra soteriologia, que é a existência de um mediador, certo? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe e nos dê graça. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tão grande e rica oportunidade que temos de mais uma vez meditarmos a respeito do plano salvífico de como o Senhor nos salvou, ó Deus, das trevas e nos transportou para o reino da luz. Nós te agradecemos, pois o Senhor tem nos dado disposição para estar aqui nas manhãs de domingo. Peço que o Senhor continue dando, ó Deus, essa mesma disposição a nós, para que não percamos, ó Deus, o interesse e a motivação de estarmos aqui nas manhãs que se sucederão. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá um dia de domingo abençoado, Senhor. Nos traga a noite para este local, para que juntos possamos cultuar ao Senhor de forma congregacional. Deus, é o que todos nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até que Deus quiser. Até mais tarde. Até daqui a pouco.